Bem, alguns diriam que nós estamos vivendo numa época em que vivemos ofensas perpétuas. Nós somos rápidos em julgar, rápidos em criticar, rápidos em condenar e rápidos em cancelar qualquer um que nos ofenda. Vocês já perceberam isso? Nós costumávamos apenas cancelar aqueles que eram mais conhecidos, como os políticos, ou atletas, ou um líder empresarial, mas infelizmente agora pode ser alguém como o seu professor, que diz algo que você não gosta. Pode ser a pessoa com quem você trabalha, pode ser um amigo nas redes sociais, que cruza algumas linhas, então nós simplesmente excluímos essa pessoa da nossa vida. Não leva muito na nossa cultura hoje. Pode ser uma única distorção. Pode ser um mal-entendido, pode ser algo muito intencional, algo muito, muito idiota. Pode ser um tweet de 10 anos, mas pode também ser uma pessoa que literalmente teve anos e anos de integridade, mas com apenas um momento de tolice, ou até mesmo um momento de pecaminosidade. Nós apenas tiramos essa pessoa da nossa vida. A tragédia para mim é que não é só com quem é conhecido que é fácil de descartar, mas hoje nós também fazemos isso com amigos e muitas vezes até com a nossa família. Existem membros da nossa família que não falam porque eles não gostam da forma como os outros da família fazem. Eles não gostam que os seguem na rede social, ou pode haver um desacordo sobre um único problema. E assim nós nos distanciamos completamente de alguém. E não precisa ser apenas algo tão grande ou que seria muito importante. Pode ser, eu só não gosto do jeito que ela estava olhando para mim. E ele nunca comenta nas minhas postagens. E eles são muito, muito lentos para responder as minhas mensagens, porque uma vez eu mandei uma mensagem e você começou a responder. Eu vi as bolhas. E aí você saiu e você parou. E eu tô tão cansada de você. Nós vivemos em uma época de ofensa perpétua. Nós temos que reconhecer a verdade de que se você está em uma busca contínua para se sentir ofendido, você sempre encontrará o que você está procurando. E quando vivemos em uma cultura assim, que está quase parecendo, que fica sempre procurando ser ofendido, procurando estar com raiva, procurando por desonra, a forma da qual nós somos chamados para ver por Deus é muito diferente do que a cultura atual fala que devemos viver. Na verdade, a Escritura nos diz em Romanos 12, 10, isso vai apresentar a nossa virtude para hoje. A Escritura nos diz para honrar. Vocês podem dizer honrar? Você pode simplesmente digitar no chat, eu vou mostrar honra, eu vou mostrar honra, digite aí no chat. A Escritura diz, honre uns aos outros, acima de vocês mesmos. Para mostrar honra a outra pessoa, mesmo acima da forma como nós nos honramos. Então eu perguntaria, como você está fazendo isso? Como nós estamos fazendo isso na nossa cultura? Como estamos honrando uns aos outros acima de nós mesmos? E é por isso que hoje eu quero falar com você sobre um dos pontos mais importantes e a virtude mais negligenciada que importa para Deus. E isso deve também ser importante para nós. Eu quero falar com você sobre isso. E o meu título hoje é Honra em uma Cultura de Cancelamento. Você pode orar comigo hoje? Pai, nós pedimos que, pela sua palavra, fale com os nossos corações, que transforme-nos pela tua graça. Como seguidores de Jesus, nós vamos honrá-lo primeiro, Deus, e vamos ser cheios de poder pelo teu Espírito. Oramos isso em nome de Jesus. Vocês podem dizer amém? Você está pronto para a palavra de Deus hoje? Se você estiver pronto, diga, eu estou pronto, digite aí no chat, eu estou pronto hoje. Nós temos pessoas que realmente prontas aqui. Nós vamos começar no Evangelho de Marcos, Marcos capítulo 6. E o que eu quero fazer é lhe dar o contexto do capítulo de Marcos, capítulo 6. Jesus tinha acabado de fazer alguns milagres muito poderosos. Ele curou uma mulher que tinha um fluxo de sangue por 12 anos e milagrosamente trouxe cura para sua vida. E ainda mais incrível, havia uma menininha que realmente morreu. Ela estava fisicamente morta e com o poder da sua palavra falada, ele ressuscitou essa garota dos
mortos. Então Jesus vai para a sua cidade natal, e agora esse não é o lugar do seu nascimento, este foi o lugar onde ele foi criado. Ele foi para a sua cidade natal, Nazaré, e as pessoas ali estavam procurando pelo Messias. Onde é que está ele? Jesus veio como Messias, e eles olharam direto por ele, e não mostraram nenhuma honra nem respeito. Na verdade, nós vemos o oposto. Deixe-me ler Marcos capítulo 6. A Escritura diz, Jesus deixou aquela cidade e voltou com seus discípulos para Nazaré, sua cidade natal. No sábado seguinte, ele começou a ensinar nas sinagogas, e muitos que ouviram ficaram maravilhados. Eles perguntavam, de onde ele tirou toda essa sabedoria e o poder para realizar esses milagres? Então a Escritura diz, eles zombaram. Ele é apenas um carpinteiro. Esse é o cara com que crescemos. Esse cara não foi aquele que formou a mesa, que fez a mesa. Ele é apenas um carpinteiro, disseram. O filho de Maria, o irmão de Tiago, José, Judas e Simão. E as suas irmãs vivem aqui entre nós. Nós conhecemos a sua família inteira. Eles são tão conhecidos. Não pode haver nada de especial neles. Não pode haver nada especial para aqueles que são familiares para nós. A Bíblia diz que eles ficaram profundamente ofendidos e eles se recusaram a acreditar nele. Então Jesus disse aos seus discípulos, ele disse assim, um profeta é honrado em todos os lugares, exceto em sua cidade natal e entre os seus parentes e a sua própria família. Ele estava sem honra. Em sua própria cidade natal, Jesus não tinha honra. Qual é a diferença entre mostrar honra e ganhar honra? Eu quero te mostrar aqui o que a Escritura diz. O primeiro é a palavra atimos. Essa palavra significa sem honra. A palavra atimos significa desonrar ou tratar como comum ou ordinário. Não há nada de especial em você, não há razão para te valorizar, eu não deveria dizer nada de bom sobre você, eu não deveria esperar nada de você. Você é simplesmente comum, você é ordinário, comum. A palavra que é traduzida como honra é a palavra time, se pronuncia time. Essa palavra significa valorizar, respeitar ou estimar muito. Significa tratar como precioso, importante ou valioso. O que você acha que a honra faz? A honra estima. Ela estima profundamente, valoriza, constrói, incentiva e acredita no melhor. O que a desonra faz? A desonra, por outro lado, trata algo como comum. Ela destrói, deprecia, critica, desvaloriza, supõe o pior. É como ser o cara que está namorando uma garota que ele gosta. Ela cheira tão bem. Eu gosto tudo nela. Então o que ele faz? Ele mostra sua honra. Ele a honra abrindo a porta para ela. Ele a honra levando-a para um encontro romântico. Todos vocês se lembram que é um encontro romântico? Ele a elogia por tudo. Ele se gaba dela, ele posta foto com eles juntos, ele usa a hashtag amor verdadeiro. Um dia eles se casam e então eles se estabelecem. E com o tempo, eles começam a se desconsiderar um ao outro. E ao invés de honrar e elevar um ao outro, eles começam a tratar-se mal. Ele a trata, essa é minha garota. Ele chega em casa e diz, o que é isso? O que você fez o dia todo? Eu já vi homens mostrando mais afeições pelos seus cães do que pelas suas esposas. E aí ele chega em casa, ele coça assim, arrota e diz, o que é? E aí, que é isso? E ele se pergunta por que ela vomitou nele. Alguns de vocês estão bem quietos. Ouça, você quer um casamento especial que honre a Deus? O que você faz? Você honra um ao outro acima de si mesmo. Você quer um casamento comum? Vocês se tratam de maneiras normais, porque quando você faz isso, o que era especial antes torna-se comum todas as vezes. Nós vimos isso acontecer. Amy e eu estávamos trabalhando com um casal que eram amigos nossos, e eles começaram um bom casamento, mas depois de um tempo eles começaram completamente a ser desonrosos. Então, estávamos nos encontrando com eles e a esposa deles, ela estava
metida em todos os negócios com seus maridos. Ela estava acabando com ele. Você nunca consegue isso. E eu estava realmente desconfortável. E a Amy, que é quieta, às vezes pode ser um pouco profética. E ela saltou e disse à esposa dele: você percebe que o tempo todo a única coisa que você fez foi derrubar o seu marido? Você precisa parar com isso agora. E ela se curvou, olhou para Amy e disse: bem, se o meu marido fosse 1/10 do homem que o seu marido é, então talvez eu mostrasse honra a ele. E a Amy não cedeu 1 centímetro e disse: talvez, se o meu marido, a razão pela qual meu marido seja assim, é porque eu tenho honrado ele todos os dias desde que nos conhecemos. Não mexa com a menina bonita, ela tem alguma luta, ela sabe lutar. E aqui está o problema. Muitas vezes tendemos a pensar que uma vez que você age com honra, então eu vou te mostrar honra. Uma vez que você vive de maneira que você merece honra, então naquele momento eu vou em frente e te dar honra. Mas há uma grande diferença entre respeito e honra. O que nós sabemos? Sabemos que o respeito é conquistado, mas a honra, por outro lado, é dada. É uma postura do coração. É uma humildade de dizer: Deus, por causa de quem você é e por causa da sua criação, mesmo que ainda não estejam agindo de maneira honrosa, eu escolho honrar, porque esta é uma das maneiras que eu honro a ti. E aqui está o que é louco, é quando você começa a atribuir honra a alguém. E você trata essas pessoas como especiais, importantes e preciosos. E conforme você começa a construí-los e acreditar no melhor e encorajá-los, muitas vezes eles simplesmente começam a se tornarem honrados. E por outro lado, quando você assume o pior e você os destrói, e diz a eles repetidamente e de novo que eles não são, que você os menospreza e você os critica e os leva até e os derruba. Isso é tão incrível que, como às vezes eles começam a agir de forma ainda mais desonrosa. Por quê? Porque a honra aumenta, ela constrói, e a desonra destrói. Então, o que nós vamos fazer? Como vamos responder? O que eu quero fazer hoje é estreitar em 4 pontos baseados na Escritura de como somos informados e fomos feitos para honrar, mostrar honra. Vamos ver 4 categorias diferentes daqueles que devemos honrar. O primeiro, se você estiver anotando, o primeiro é: devemos honrar a Deus, nosso Criador, nosso sustentador, o El Shaddai, o Deus que é mais que suficiente, nosso provedor, o Santo, aquele que falou e criou tudo o que é nosso Redentor, nosso Salvador. Esse é o nosso Deus. E como honramos a Deus? A Escritura nos dá muitas maneiras diferentes. E uma das maneiras de honrarmos a Deus é que quando honramos a Ele com o que nós temos, nós damos, a Escritura diz para honrá-lo com a nossa riqueza ou com os primeiros frutos. Tudo que temos vem de Deus, tudo que somos vem de Deus. Então, quando Ele nos dá e nós o honramos com os 10% de volta, isso é um ato de honra, agradecendo a bondade de Deus. Nós honramos, nós somos separados, santos e separados. Isso significa que faremos coisas que honramos com os nossos corpos. Significa que há lugares que nós não iremos, coisas que não faremos, coisas que não olharemos, e coisas que as pessoas fazem e que nós faremos diferentes, porque Ele nos chamou para sermos santos e separados com os nossos corpos. Nós o honramos com a nossa adoração, não da boca para fora, é o transbordar dos nossos corações. Por causa de quem Ele é e o que Ele fez, nós o honramos pela bondade de Deus. E em uma cultura que zomba de Deus, nós honramos a Deus. Também somos chamados, instruídos pela Escritura, nós somos instruídos a honrar os nossos pais. E eu quero falar com crianças, com filhos hoje, porque alguns dizem: bem, meus pais são estranhos. E eles são estranhos, meus filhos dizem isso o tempo todo: você é estranho, você é mais velho, Mas pais, nós não somos chamados para ser os amiguinhos dos nossos filhos. Tanto quanto nós somos chamados para
ser autoridade espiritual, transmitindo vida a eles. E vamos ensiná-los a honrar em casa, para que eles saibam como honrar pela vida toda. E isso pode parecer muito antiquado. Você vai namorar, mas eu e a Amy começamos a namorar. Uma das maneiras de ensinar a honra em casa para os nossos 6 filhos é que quando nós perguntarmos alguma coisa, a sua resposta é sim, senhor, e sim, senhora. Se houver algum tipo de... Isso é um tipo de postura de honra. Bem, isso pode ser um tipo de controle antiquado. Nós começamos aqui e vamos construir os nossos filhos em uma cultura que nós honramos aqueles que estão acima de nós. E se você pensar por um momento, um dia, seus filhos vão honrar o seu chefe quando eles não te honram em casa, você está roubando deles a bênção de honrar as outras pessoas que estão ao redor deles. Nós honramos a Deus, honramos nossos pais, e a terceira coisa que a Escritura nos diz é para honrar aqueles que estão em posição de autoridade. Se eu tivesse começado com amargura, estou prestes a dizer isso agora, porque muitos de vocês dizem, eu não estou honrando o governo atual, ou a administração anterior, ou qualquer outra coisa. Podemos apenas ter uma pequena conversa agora? Podemos fazer isso? Ao longo dos anos, eu tenho gostado de alguns dos nossos líderes mais do que outros. E eu tenho tido muitos desacordos com um tom de política, ou talvez de ambos. Eu te desafio em 25 anos de liderança para descobrir quando eu desonrei um dos nossos líderes. Porque você pode discordar sem desonrar. Há uma grande diferença. Nós honramos os nossos líderes. Nós oramos por aqueles em quem votamos e oramos por aqueles por quem nós não votamos. Oramos pelos nossos líderes e essa é a coisa certa a se fazer. Nós não temos que concordar. Olha, no Antigo Testamento, quando Davi estava fugindo de Saul para salvar a sua vida, Saul estava tentando matá-lo. E o que Davi fez? Ele ainda mostrou honra. Eu não sei sobre você, mas até hoje eu nunca tive um presidente tentando me matar. E você pode estar sobre esse tipo de autoridade e ainda mostrar honra. Nosso Deus nos mostra para honrar os nossos líderes com uma postura de oração. Você pode discordar sem ser desonroso. Nós somos melhores que isso. A Escritura também nos ensina que devemos honrar os nossos pastores, os nossos líderes espirituais. E eu não quero que isso soe egoísta, mas a Bíblia diz que aqueles que supervisionam a igreja são dignos de dupla honra, então eu diria que os pastores dos campos e da sua equipe, e ainda mais do que isso, me escute, aqueles que estão servindo seus filhos, quando você está na igreja, dupla honra, dupla honra. Aqueles que estão aqui todas as noites de quarta-feira, para aqueles que aqueles que também investem que investiram nos meus 6 filhos, eu te amo, eu te honro e eu te mando cartões de agradecimentos, abraços, porque o que você faz é importante para Deus e é importante para mim. Por que a honra é tão importante? Porque ela é importante. Não é apenas certo diante de Deus, mas ser desonroso realmente machuca você. Sempre que você está desonrando alguém, realmente isso machuca você. Na verdade, a Escritura nos ensina em Marcos 6, 4 e 5, de volta ao nosso texto, quando Jesus estava falando com aqueles que estavam ao redor dele, disse, um profeta não tem honra, exceto em sua própria cidade, a cidade natal, entre os seus parentes, em sua própria casa. Agora, observe o versículo diz assim, é maluco, mas diz, Jesus não podia fazer milagres lá, exceto colocar a sua mão sobre algumas pessoas enfermas e curá-las. Aqui está o que é louco. A Bíblia não diz que ele não iria, mas a Escritura diz que ele não podia. Agora, nós sabemos o que antes dele que ele pudesse, porque ele podia, porque ele tinha acabado de ressuscitar uma menina, tinha acabado de curar uma mulher com um fluxo de sangue por 12 anos, mas nesse contexto, quando havia falta de fé e quando havia falta de honra, ele não podia fazer nenhum dos grandes milagres. E eu não entendo isso totalmente, eu não vou fingir que eu entendo, mas o que eu sei é que a falta de honra e a falta de fé limitou o que Jesus poderia ter feito de forma diferente. Então eu me pergunto, quais milagres Deus poderia e queria fazer por você? Que bênçãos Deus queria te dar? Que orações Deus queria responder para você? Mas Ele não fez porque você não lhe deu honra.
A Escritura diz isso, e esta é a palavra de Deus. Honrem uns aos outros acima de si mesmos. Como fazemos isso? Em uma cultura de cancelamento? Bem, quando você descarta seu amigo do Facebook, honrem uns aos outros acima de si mesmos. Eu gosto da maneira como a outra versão diz. É como honrar ao outro. É mostrar, colocar acima. Como é que você coloca outra pessoa acima de você? Se eu formos jantar juntos, eu prometo, eu pago a conta. É uma pequena maneira de te superar, de te colocar acima. E todos os meus amigos sabem disso e eles tentam lutar e eu ligo para eles um dia antes. Certo, pai? E aí eles vão lá uma semana antes. Então eu compro o restaurante. Porque nós vamos nos superar, nós vamos construir um ao outro e mostrar honra. Você quer um casamento abençoado? Ao invés de destruir um ao outro, e se vocês tentassem amar um ao outro? E se vocês tentassem encorajar um ao outro? E se vocês tentassem superar um ao outro? E se você tentasse prezar e se autoestimar um ao outro? Vamos superar um ao outro em demonstração de honra. Então, porque eu tenho um microfone, eu posso fazer o que eu quiser. Eu quero apenas ter um momento e quero homenagear algumas pessoas. Eu vou começar com as mães da nossa casa. E todos aqueles locais na Church Online, todos das igrejas, vocês podem dar honra às mães nas nossas vidas hoje. Nós agradecemos a vocês pelo incrível sacrifício. Ninguém ama e se sacrifica como uma mãe. E eu quero homenagear algumas das pessoas que estão aqui nessa noite e as pessoas que estão aqui na minha família. Eu começo com a esquerda e eu honro minha mãe que está aqui. E por anos ela estava querendo dizer, eu não vou apenas dizer, mãe, você está certa sobre tudo. Eu disse isso. E eu te amo. E meu pai, que nunca perdeu um jogo e que trabalha mais do que qualquer outra pessoa porque ele me ama e eu te honro, pai. E pela minha esposa, minha melhor amiga, meu Deus, eu te honro. Ninguém jamais saberá. Ninguém jamais saberá o seu coração generoso, o seu espírito de servidão, sua piedade, suas orações, as suas horas e horas de oração, me aguentando, ficando do meu lado, segurando minha mão, orando por mim durante a noite. Não tem como descrever o quanto eu te amo e eu a honro com todo o meu coração. Os líderes da nossa igreja, isso é incrível, impressionante. Eu quero que vocês entendam o que esses homens estiveram comigo por mais de 2 décadas. E você não vai ver isso em lugar nenhum. O melhor dos melhores, que poderia ir em qualquer lugar e ganhar qualquer outra quantia de dinheiro, mas eles dão as suas vidas, as suas esposas, seus filhos, eles estão todos aqui, todos completamente aqui. E isso é especial. E eu honro esses líderes. Esse lugar não seria o que é sem esses líderes. E o meu pastor, que não está mais nesta terra, neste ano ele partiu, que me ensinou a palavra de Deus, me ensinou a pregar, me deu a chance de continuar fazendo o ministério quando a maioria não acreditava. Eu honro o pastor Nick Harris. Eu honro aqueles de vocês na nossa comunidade que servem. Eu honro aqueles que estão conosco. E quando vocês poderiam sair todo correndo. Eu honro os nossos líderes. Eu honro nossos líderes, eu oro publicamente pelos nossos líderes. E acredito no melhor que Deus pode usar. Mesmo quando alguém que eu discordo, eu decido mostrar honra. Eu honro você, nossa igreja, com um amor maior do que eu posso descrever. Vocês são os melhores dos melhores. Vocês são separados. Vocês são santos para Deus. Vocês são corajosos no que fazem. Vocês são inovadores, cheios de fé, apaixonados, tomadores de risco. Vocês apostam. 20 anos atrás, quando eu nunca achei que tivesse acontecido, nós dissemos, e se fizermos a igreja em mais de um local? Vocês nos ajudaram
ajudaram a arar a terra. Vocês ajudaram a espalhar o evangelho pelo mundo inteiro através da nossa igreja local. Vocês prepararam o terreno quando nós dissemos, e se levássemos a igreja online? E o mundo debatido que isso era bom, isso é real, e vocês disseram, sim, nós faremos qualquer coisa que não seja pecado, para alcançar as pessoas que não conhecem a Cristo, para alcançar as pessoas que nós temos que fazer coisas que ninguém está fazendo, e vocês nos ajudaram, vocês disseram, vamos doar, vocês levantaram dinheiro, e quando o mundo desligou, havia mais de 50 mil igrejas, vamos levar este presente. Mesmo agora, o aplicativo da Bíblia, em quase bilhão de dispositivos de uma igreja, por causa da sua inovação e por causa da sua generosidade, a maior ferramenta de distribuição da palavra de Deus na história do mundo nasceu da generosidade desta igreja. O seu coração por orar, o seu desejo por justiça, sua vontade de amar aqueles que andam em teoria diferentes de vocês, visões diferentes, com mentalidade diferente, sua vontade de permanecer centrado, unificado em todo o Evangelho, no nome do Senhor Jesus Cristo, sabendo que podemos fazer mais juntos do que separados. Eu honro você, nossa igreja, de todo o meu coração. E acima de tudo, eu honro o nome que está acima de qualquer nome. Eu honro o nome de Jesus, meu Redentor, meu Rei, meu Salvador, meu Senhor, o justo, aquele que me perdoou, aquele que me curou, aquele que trouxe a redenção, aquele que se abaixou para que eu pudesse me levantar, que me tirou do quebrantamento do pecado, aquele cujo nome está acima de todo nome. Seu nome é Jesus. E ele disse isso, o povo me honra com os lábios, mas seus corações estão longe de mim. Vivemos em uma cultura hoje que serve a Deus da boca para fora. Trata a Deus como algo familiar, comum, ordinário. Ele não é o grande cara do céu. Jesus não é o seu amigo. Ele não é o pequenininho Jesus de 2 quilos, certo? Não, não. Ele é o príncipe da paz. Ele é o Cordeiro de Deus. Ele é o Alfa e ele é o Ômega. Ele é o conquistador, o Rei dos Reis e que logo retornará. Ele é o Senhor dos Senhores. Esse é o nosso Jesus. E nós o honramos de todo o coração. Portanto, quando nós honramos a Deus, nós honramos as pessoas. Uma das maneiras de honrarmos a Deus é honrando uns aos outros, acima de nós mesmos. Por que fazemos isso? Quando eles são tão diferentes, quando eles estão errados, porque eles ainda são dele, de Deus. Porque eles precisam da mesma graça que você precisa, a mesma graça que eu preciso. Nós os honramos porque o seu nome está nessas pessoas, porque ele os criou. E é isso que eu quero que você entenda, você não é comum. Você não é ordinário, porque o nome dele está em você. É por causa do nome dele. É por causa do nome dele. Eu vou ilustrar assim. Pai, você vai gostar disso. Babe Ruth é considerado um dos maiores rebatedores no beisebol. O Bambino autografou toneladas e toneladas de bolas de beisebol. Mas apenas 7 bastões. Isso pode ser difícil para acreditar. Isso pode ser difícil para você acreditar. Mas eu estou segurando na minha mão um desses 7 bastões. Na verdade, esse não é. Esse aqui foi comprado online. Que tinha o nome do Babe Ruth nisso, mas teria sido legal, né? Isso foi tão incrível, mas não foi. Esse foi de 1999.
E havia 7 bastões, e um dos bastões desapareceu por décadas. Então, em 1988, um homem que tinha um desses bastões desaparecidos, ele ficou doente em seu leito de morte, e tinha uma enfermeira que cuidava dele, o nome dela era Márcia. E eles não tinham parentes vivos, ninguém para dar a sua riqueza ou os seus tesouros, ele não tinha ninguém. E pela forma como esta enfermeira o honrou e cuidou dele, antes dele morrer, ele deu a ela um dos 7 bastões de Babe Ruth. E pelos próximos 18 anos, ela manteve esse bastão debaixo da sua cama, não entendendo completamente o que era um bastão muito especial. Então, um dia, ela se aposentou da enfermagem e ela sempre sonhou em abrir um restaurante, mas ela não tinha dinheiro suficiente para realizar o seu sonho. Então, ela pensou, e se eu pegar aquele bastão velho e ele valer por alguma coisa? Então, ela levou esse bastão em uma loja e mostrou para o dono, olhou para ele e falou de artigos de colecionadores, disse, isso daqui é valioso, e ele verificou e viu que era um dos 7 bastões do Babe Ruth que estava sumido. Então, em 2006, ela leiloou esse bastão por quase 1,3 milhões de dólares. Você pode bater palma por isso, isso é muito legal. Esse foi apenas 20 dólares. E se esse fosse realmente o verdadeiro nome dele, e por causa do nome dele aqui, valeria tudo, mudaria todo o valor. E ela usou uma parte desse dinheiro para abrir o restaurante dela, e ela doou o resto do dinheiro para uma das fundações para crianças que Babe Ruth sempre amou. E a mídia não entendeu esse tipo de atitude. Por que você fez isso? Porque você doaria tanto dinheiro? E foi isso que ela disse. Ela disse, o bastão só tinha valor porque o nome do Babe Ruth estava nele. Já que ele o tornou tão valioso, a única coisa razoável que eu poderia fazer era algo que iria honrar a sua vida. O que o torna tão valioso? O que é que me torna valioso? É o nome acima de todo nome. E o nome dele é o nome de Jesus. O seu nome é o nome de... Todos vocês que estão online, não digitem aí no chat, o nome dele é o nome de... O nome dele é o nome de... O nome que está acima de todo nome. E é por causa do seu nome que está sobre você. Você não é comum. E você não é ordinário. E é por causa de quem ele é e por causa do que ele fez. A minha única resposta razoável é mostrar-lhe honra com toda a minha vida. Se você é cristão, o que o torna valioso é o nome de Jesus. E a sua única resposta razoável, é mostrar-lhe honra. Como fazemos isso? Honramos uns aos outros acima de nós mesmos. Então, se você perceber, e se você estiver reconhecendo que você vive um pouco sem honra, não é apenas certo, mas isso pode realmente machucar você ou não, e você pode fortalecer aqueles que estão ao seu redor. Então nós podemos apenas pedir a Deus que nos perdoe. E como líder espiritual, sob a autoridade de Deus, enquanto eu mostro honra a Ele, eu declaro um espírito de honra sobre este lugar. Eu declaro um espírito de honra sobre os seus corações. Eu declaro um espírito de honra sobre a nossa igreja, que seríamos conhecidos como uma igreja que edifica ao invés de destruir. Eu declaro sobre a nossa igreja que quando falamos seremos uma voz de cura, uma voz de esperança. Eu declaro que como povo sempre lutaremos pela unidade, porque sabemos que podemos fazer infinitamente mais juntos do que separados. Declaro um espírito de honra sobre as suas casas. Eu declaro um espírito de honra sobre as suas famílias. Eu declaro um espírito de honra sobre os seus filhos. Eu declaro um espírito de honra por tudo que você toca. Porque por causa de Jesus e por causa do que Ele fez, nossa única resposta razoável é amá-lo, para honrá-lo de todo coração, mente, alma e força. Deus, ajude-nos a honrar uns aos outros acima de nós mesmos. Enquanto você se junta em minha oração, vamos orar juntos. Deus, me ajude a ser mais honroso contigo e honroso com os outros.
Você pode levantar a sua mão agora mesmo? Se essa é a sua oração, Deus, eu espero que seja a nossa oração. Pai, por causa do seu nome, por causa de quem o Senhor é, ajude-nos a tratar os outros como preciosos, importantes, como dignos de encorajamento. Deus, ajude-nos a construir, começando em nossas casas e transbordando para as nossas comunidades. Deus, ajude-nos a mostrar honra, mesmo quando a pessoa não seja uma pessoa honrosa. Deus, ajude-nos a mostrar honra, porque essa é a coisa certa a se fazer. Deus, nos perdoe todas as vezes que não fizemos isso. E que o seu Espírito que habita em nós nos ajude por causa do teu nome, por causa do teu nome, por causa do teu nome. Ajude-nos a honrá-lo. E ajude-nos a honrar os outros, mesmo acima de nós mesmos. Enquanto você continua orando hoje, sem olhar ao redor, para aqueles que honram a Deus com seus lábios, mas não de seu coração, e estão outros aqui que nem mesmo honram a Deus com seu coração, mas seus corações estão ainda mais longe de Deus. Eu quero te perguntar uma coisa. Onde está o seu coração? Seu coração está voltado a Deus? Onde está o seu coração em relação a Deus? O que Deus fez por nós? Deus te ama tanto que mesmo quando você ainda era desobediente, desonroso, enquanto você estava no pecado, enquanto ainda éramos pecadores, as Escrituras dizem que Cristo deu a sua vida por nós, o Filho de Deus em carne, Jesus, que não tinha pecado, tornou-se pecado na cruz e morreu por nós em nosso lugar. E por causa do poder de Deus, Ele ressuscitou Jesus dos mortos, para que qualquer pessoa, inclusive você, não importa o quão desonroso você tenha sido, e não quão bravo, o quantas pessoas você machucou, quantas coisas estúpidas você fez, o quão ruim, quão sombrio o seu pecado tem sido, qualquer um que invocar esse nome, o nome que está acima de todo nome, nosso Deus ouve as nossas orações e perdoa dos nossos pecados e nos faz de novo. Existem aqueles aqui entre vocês que está sendo atraído por Deus, esse é o seu amor, é o Espírito dele te atraindo. Como está o seu coração em relação a Deus? Como está o seu coração em relação a Deus? É por causa de quem Ele é, por causa do que Ele fez. A nossa única resposta razoável é: Jesus, tome a minha vida. Você pode clamar a Ele, Ele ouve as suas orações, Ele te perdoa de tudo que você já fez e te torna totalmente novo. Hoje na nossa igreja online, em todas as nossas igrejas, você pode dizer sim, eu não quero apenas honrá-lo externamente, eu quero honrá-lo, eu quero que Ele seja o primeiro, eu me afasto dos meus pecados e eu confesso isso a Ele, eu clamo no nome de Jesus. Jesus, me salve, me pegue, Senhor, me tome, eu quero honrar o Jesus. Se essa é a sua oração, Jesus, eu te dou a minha vida. Se essa é a sua oração, levante a sua mão agora. Em todos os lugares aqui, estão dizendo sim, outro ali. Sim, Jesus, eu estou dando a minha vida. Levante-se bem ali, louve a Deus por isso. Todos aqueles que estão assistindo online, digite aí no chat: eu estou entregando a minha vida a Ti. Oh, vamos louvar a Deus pelo que Ele está fazendo. Hoje, em todas as nossas igrejas, você pode se juntar a mim em sua fé e orar em voz alta com aqueles que estão ao seu redor. Ore: Pai Celestial, eu te dou a minha vida. Jesus, me salve. Perdoe-me. Faça-me de novo. Eu me rendo. Encha-me com teu Espírito, para que eu possa servi-lo, te seguir e te honrar. Ajude-me a honrar os outros, como eu honro a Ti. Obrigado pela nova vida. Eu te dou tudo que eu tenho. No nome de Jesus eu oro. Vocês podem comemorar grandemente comigo por aqueles que são nascidos na família de Deus?